Uma boa noite, meus irmãos, irmãs. Vamos iniciar com uma oração neste momento. Senhor, nós queremos apresentar a Ti esta reunião neste momento. Clamamos ao Senhor que tenha toda a primazia neste lugar. O Senhor tenha toda a Tua centralidade. Pai, em nome de Jesus, que Tu possas encontrar aqui corações famintos, corações sedentos, corações que anelam pelo Senhor, corações que desejam crescer na graça, crescer na vida, crescer no conhecimento do Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, irmãs, abram suas Bíblias, por favor, aqui na primeira epístola de João, o capítulo 2 e o versículo 18. Filhinhos, 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora. Nós vamos tomar esta frase, como tenho feito nos estudos anteriores, e aqui quero introduzir os pontos que nós vamos estar considerando mais uma vez. Números, capítulo 33. Vamos ler a partir do versículo 34. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zin, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Versículos 41 em diante. Partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam-se em Punó. Partiram de Punó e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam-se em Ige-Abarim, no limite de Moabe. Partiram de Ige-Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram dos montes Abarim e acamparam-se nas campinas de Moabe. Somente até aqui. Mais uma vez eu vou colocar esse quadro para que vocês possam entender todas essas leituras. A primeira leitura em 1 João, capítulo 2, versículo 18, define para nós o tema deste estudo, a última hora. E aqui, neste capítulo 33, esse capítulo, ele mostra para nós as 42 estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Quando eles saíram do Egito, lá em Ramsés, durante 40 anos, eles peregrinaram desde o Egito, de Ramsés, até Canaã. Nessa viagem, eles passaram por 42 estações. Aqui no capítulo 33 do livro de Números, nós temos todas essas. Se você olhar aqui, bem no início, diz assim: são estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sobre as ordens de Moisés e Arão. Então nós temos aqui, neste capítulo 33, um resumo dessas 42 estações. Quando você estuda todas estas 42 estações, você vai perceber que elas são divididas em 5 sessões. A primeira sessão, ela começa em Ramsés e termina em Elim.
são 6 estações, de Ramsés a Elim, são 6 estações, é a primeira sessão. Nessa primeira sessão, o que nós estudamos? Se você for estudar estas estações, estas 6 estações, você vai estudar sobre os princípios elementares da vida cristã. Aí depois, são 12 estações. Vai começar aqui no Mar Vermelho, que é a 7ª estação, e vai até a 18ª, que é Rissa. Então, do Mar Vermelho até Rissa, nós temos aqui 12 estações. A terceira sessão são 7 estações. Vai começar em Quelata e vai terminar em Mítica. Vai começar ali com a 19ª até a 25ª, Mítica. Na segunda sessão, que começa com o Mar Vermelho e termina em Rissa, o assunto, o tema é sobre a maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Vai falar do crescimento da vida cristã. Nessa terceira aqui, que inicia com a 19ª, que é Quelata, e vai até a 25ª, que é Mítica. Os temas destas 7 estações é sobre o governo de Deus na sua casa, os assuntos concernentes aos princípios que regem todo o serviço ministerial da casa de Deus. A quarta sessão são 5 estações, que começa com Rasmona até Jotbatá. Rasmona até Jotbatá. São 5 estações. Essas estações, os assuntos delas é sobre discipulado. Discipulado. Por quê? Lembre-se, irmãos, quando eles chegaram na região de Cádiz, pela primeira vez, que eles vão passar uma outra vez, eu vou falar daqui a pouco, mas quando eles passaram pela primeira vez em Cádiz, eles foram reprovados. Eles foram reprovados. E aí tiveram que ficar dando voltas pelo deserto por aproximadamente 37 anos. E aí, quando eles estiveram ali, Deus deu uma palavra. Deus disse que aquela velha geração não entraria na terra de Canaã. Uma nova geração seria levantada. E essa nova geração que vai entrar. Essas estações aqui, da quarta sessão, de Rasmona a Jotbatá, essas estações, elas vão falar sobre discipulado, sobre o trabalho de Deus em preparar uma nova geração. A última sessão, que é essa que eu quero chamar a atenção de vocês, ela começa na 31ª estação, que é Abrona, e vai até os campos de Moabe. São todos esses textos que eu acabei de ler. São 12 estações, de Abrona até os campos de Moabe. Nós já estivemos estudando Abrona. E é neste ponto que nós vamos nos concentrar. Hoje, nós vamos estudar novamente a estação de Ezion-Geber, tentar concluir este assunto. Então, meus irmãos, só voltando um pouco sobre Abrona. A palavra Abrona significa encruzilhada, entrocamento. E por quê? Porque era aqui que várias vias se cruzavam, várias vias. O que é interessante é que é a partir de Abrona que a nova geração é levantada para poder entrar na terra de Canaã. Então é uma estação muito importante, podemos dizer assim, é uma estação de transição. Agora não é mais a velha geração ela vai ficar para trás, e a nova geração é que vai tomar a frente, a responsabilidade. Isso é muito importante. Então, por favor, vamos estudar sobre Ezion-Geber.
O que significa Ezion-Geber? Quando você examina essas duas palavras, porque são duas palavras, Ezion-Geber, a tradução correta da etimologia que forma esta palavra, fala da coluna vertebral de um gigante. O lugar que você vai encontrar a menção dessa palavra está em Gênesis capítulo 6, versículo 4. E por que esta palavra é tão importante? Nós vamos ver detalhes, alguns pontos tão interessantes que o Espírito Santo quer falar para nós. Porque, assim como essas 12 últimas estações, desta última sessão, das 42 estações, representam para nós um quadro dos dias finais que nós iremos viver nessa terra. A Bíblia tem 31.124 versículos. Existem 8.117 profecias, ou versículos na Bíblia, me perdoe, versículos na Bíblia que falam de profecia. Posso dizer que 28% de toda a Bíblia é profecia. Existem 600 fatos proféticos na Bíblia concernente à primeira e à segunda vinda de Cristo. Todas as profecias concernentes à sua primeira vinda já se cumpriram. Faltam apenas 20 profecias para se cumprir. 20 profecias para se cumprir. Quando nós examinamos a palavra de Deus, e vou te dar os capítulos, se você quiser anotar, é Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. Se você examinar, estudar esses capítulos com muito cuidado, você vai ver que esses capítulos eles são escatológicos. Some-se a isso, 1 Coríntios capítulo 15 e também 1 Tessalonicenses capítulo 4. Voltando aqui para 1 Coríntios capítulo 15, você vai iniciar a leitura a partir do versículo 50. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. E 1 Tessalonicenses, você vai ler o capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 17. E ainda você pode acrescentar a tudo isso um estudo cuidadoso, uma leitura cuidadosa do livro de Apocalipse. Então você vai ter toda a escatologia do Novo Testamento. E você vai ter que entender que o nosso Senhor, Ele deixou para nós textos que falam claramente do tempo da sua volta. Lá em Mateus capítulo 24, ele diz: o dia e a hora, ninguém sabe. E logo abaixo ele diz assim: como foram os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. O dia nós não sabemos, mas os dias nós sabemos. Olha um texto que nos ajuda a ver isto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Sabe o que é trevas na Bíblia? Ignorância espiritual. Sabe o que esse texto de 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 está dizendo? Nós não temos o direito de sermos ignorantes. O cristão, se ele for ignorante, ele é ignorante de olhos abertos e ouvidos abertos. É uma pessoa que não quer ver e não quer ouvir. A situação dele é muito pior do que o mundo que não consegue ver e não consegue ouvir. Porque o cristão, e ao cristão, Deus tem a sua palavra escrita e tem a sua palavra ministrada. Então, meus irmãos, irmãs, nosso objetivo aqui é entender essa estação e contextualizá-la com os nossos dias. Essas 12 últimas estações vão mostrar para nós o quadro dos dias finais. Então, Ezion-Geber vai nos mostrar algo muito interessante. Se você examinar essa estação, hoje eu não vou mostrar o mapa, mas eu mostrei nas duas outras primeiras, vou mostrar em outras oportunidades ainda. Então, quando você estuda, você sabe que eles saíram ali de Ramsés, aí eles desceram lá embaixo, foram lá no Sinai e depois eles subiram.
Quando eles chegaram nessa região, eles estavam perto de entrar em Canaã. Quando eles chegaram nessa região, mais ou menos aqui que eles ficaram, essa região aqui, que um dia eles até estiveram em toda essa região. E é curioso porque vocês vão perceber nas próximas estações como nós vamos ter que estudar essas estações e voltando lá atrás, na 15ª estação, que é Rissa. Porque foi justamente nessa estação que eles fracassaram em alguns pontos. Refidim, que é Horebe, Horebe é o Sinai, nessa estação aqui, as águas de Meribá. Horebe é uma cadeia montanhosa, como Sinai, Horebe, Sinai, é o mesmo lugar. Então, alguns dizem que é uma cadeia, e ali está o Monte Sinai. Aqui, na 11ª estação, são 42, na 11ª, Refidim, quando teve as águas de Meribá. Isto nós vamos estudar na próxima estação, que é Cádiz. Cádiz. Lá em Cádiz, lá em Meribá, eles foram provados, mas ali eles conseguiram vencer e avançaram. Mas logo à frente, em Rissa, na 15ª, eles fracassaram. É o que nós vamos estudar, tanto nessa estação, como também na próxima estação. Porque agora Deus vai provar a segunda geração. Não é o assunto de hoje. Porque quando você estuda Cádiz, você vai descobrir que esta estação, ela tem outro nome. Nós conhecemos como Cádiz Barneia, mas em Gênesis nós vamos descobrir que ela tem um outro nome, En-Mispat. En-Mispat, em hebraico, significa julgamento. Por quê? Porque Deus vai provar essa nova geração. Não pense vocês, irmãos, que do jeito que nós estamos vivendo aqui, nós vamos sair daqui e já possuir as glórias celestiais, assumir o reino com Cristo, vamos participar do seu governo. Muitos do jeito que estão, não têm uma vida prática de oração, não têm uma profundidade na palavra, cristãos superficiais. Se vocês acham que esse tipo de cristão vai chegar lá e reinar com Cristo, no tribunal de Cristo, eles vão poder receber a herança do reino e participar e desfrutar só se você acredita que Deus é leviano. Então eu vou te dizer, Deus não é leviano, Ele é sério e Ele é santo. Então se você não conhece esses aspectos do caráter de Deus, eu chamo a sua atenção para isso. Porque o que temos visto é que esta é uma geração de uma terrível apostasia, onde as pessoas não estão levando Deus a sério, onde as pessoas misturam fé com carne, onde as pessoas misturam o evangelho com entretenimento, ministério profético com ministério de palhaço. Deus é sério, e muito sério. Então nós temos que ter certeza disso, porque um dia Deus vai julgar a sua igreja. Este é o assunto da próxima estação. Mas vamos aqui entender esta, Ezion Geber. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 8. Passamos, pois, franqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú. Eles eram, vocês sabem muito bem, Esaú, irmão de Jacó, é de Jacó que Deus tem essa nação de Israel pelos 12 patriarcas. Então ele diz assim, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate. Elate, irmãos, é o mesmo que Abrona. E de Ezion-Geber, que nós estamos estudando. Viramo-nos, porque agora ali, naquela região, eles tomaram o caminho para Canaã. Viramo-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Por que eles sabiam que tinham que virar? Eu vou te dar um capítulo, mas eu não vou examiná-lo. Números capítulo 9, quando Deus deu a nuvem, diz que a nuvem era para guiá-los. Então havia uma nuvem que os guiava. Então a nuvem virou, a nuvem tomou o rumo de Canaã. E é importante vocês saberem isso, irmãos, porque eu acredito que a próxima estação nós devemos ficar umas 2 reuniões pela quantidade de aplicações que encontraremos ali. Aí diz assim,
Viramos-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. O deserto de Moabe era a última estação, a 42ª. Essa também é uma estação que nós vamos estudar em algumas oportunidades. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe e não contendas com eles em peleja, porque te não darei a possessão da sua terra. Deus está dizendo: não é isso que eu tenho para vocês. Porque aquela era uma região amaldiçoada, aquele povo era um povo que estava debaixo de maldição. Então Deus disse: não entre em contenda, não lute, porque essa não é a vossa guerra, esse não é o vosso lugar. Pois dei a Ar em possessão aos filhos de Ló, porque Moabe descende de Ló. Os Hermins, preste atenção nisso, porque os Emins aqui falam de gigantes. Essa palavra no hebraico significa terrores. E os Emins, dantes, habitavam nela, povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. Os Anaquins fala de gigantes, essa palavra traduzida do hebraico é gigantes. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os moabitas lhes chamavam Emis. Os Oreus também habitavam outrora em Seir, porém os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora, observe, passai o ribeiro de Zered. E assim passamos o ribeiro de Zered. Versículo 14, o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foi 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu, que é a velha geração, no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir no meio do arraial até os haver consumido. Então Deus consumiu aquela velha geração. 38 anos se passaram. Ok. Meus irmãos e irmãs, eu quero que vocês observem esses textos que eu acabei de ler. Porque essa região era uma região de gigantes. Por isso, Ezion-Geber, a coluna de um gigante. E quando o povo chegou aqui, eles já haviam passado por esta região. Eles já estiveram aqui nessa região. De um outro lado. Em Números capítulo 13, e eu gostaria de que você olhasse ali comigo, por favor, só para nós termos um quadro claro disso aqui. Números capítulo 13. Nós vamos examinar depois esse capítulo 13 e 14 com mais cuidado, mas é que eu preciso mostrar para vocês algo. A partir do versículo 25 diz assim: ao cabo de 40 dias, versículo 25, Números 13, a partir do versículo 25, voltaram de espiar a terra. Deixe-me, eu estou adiantando a leitura. Lembre-se, se você chegar aqui no início do capítulo 13, está assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, e cada tribo dos seus pais enviareis um homem. Então eles enviaram 12 espias. Esses espias passaram 40 anos espiando a terra. Então agora vamos ver o relatório desses 12 espias após esses 40 dias. Versículo 26, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens
que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra a que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então vocês estão vendo aqui? Irmãos, preste atenção nisso aqui. Porque Deus, Ele vai levar este povo a viver agora a mesma experiência. Nesta primeira, e por causa desta experiência, você viu que a gente acabou de ler ali em Deuteronômio capítulo 2? Diz que Deus consumiu a velha geração. Sabe quem são esses 10 espias? São 12, mas aqui vamos excluir Josué e Calebe, porque da velha geração, eles foram os únicos que entraram na terra de Canaã. Esses 10 espias que infamaram a terra, ou difamaram a terra, e toda essa velha geração que vocês vão ver no capítulo 14, não agora, façam isso em casa, leiam o capítulo 14 de Números, vocês vão ver que o povo chegou a dizer assim: vamos eleger um novo capitão e vamos voltar para o Egito. Porque eles começaram a chorar. E por quê? Por causa da incredulidade. Você sabe o que significa a incredulidade para uma pessoa que se diz cristão? Quando um cristão tem um coração incrédulo, é porque ele está chamando Deus de mentiroso. Ele está dizendo assim: Deus não é capaz de cumprir a sua palavra. É duvidar da palavra de Deus. É o que eles estão fazendo aqui. Isso aqui é na 15ª estação, é em Ritma, 15ª estação. Eles já haviam passado pelo Sinai, onde Deus deu toda a visão da casa, da sua casa, do tabernáculo, a visão da sua lei, Deus entregou a sua lei, e também entregou todas as leis que deveria reger eles como um povo escolhido, santo nessa terra. Deus colocou seus princípios ali, os princípios do seu caráter. Então este povo agora, depois que eles chegam aqui em Ritma, eles estavam prestes a entrar, deixa eu te dizer algo, eles estavam prestes a entrar em Canaã. E por que não entraram? Então, se você entender, é claro que nós não vamos poder ver isso aqui, mas se você seguir lendo, vocês vão ver que depois eles vão levantar um exército para poder tentar vencer aqueles gigantes. Sabe o que aconteceu? Eles foram derrotados, porque eles tentaram ir. Quando Deus diz para eles ir, eles não vão. Aí quando Deus os reprova, quando Deus se indigna, aí eles se levantam e vão. Você vê o descompasso, a desconexão aqui? Como é possível nós chegarmos a esse ponto de nos perder na visão celestial? É porque, irmãos, nosso coração ele é terrível. Nós precisamos andar de acordo com o Espírito Santo. Veja que o nosso Senhor disse que Ele nos daria o Espírito Santo, Paracleto, e Ele nos guiaria em toda a verdade. Isso quer dizer que quando o Espírito Santo não tem primazia, quando o Espírito Santo é entristecido, quando o Espírito Santo é desprezado, aí nós passamos a tomar os nossos próprios caminhos. Nós passamos a fazer as coisas do nosso modo, do nosso jeito. Então é isso que você vai ver nas estações seguintes, até chegar em Quelata. E você vai ver que tragédia é quando chega em Quelata. Lá em Quelata é tão terrível, que teve aquela sedição de Datã, Coré e Abirão. Ali é o ápice da degradação. A palavra Quelata é a mesma palavra hebraica que forma o termo eclesia. Quelata no hebraico é a mesma palavra, a raiz da palavra, da transliteração do hebraico para o grego, que forma a palavra eclesia. Eclesia no grego, traduzindo para o português, é o termo igreja. E sabe o que significa Quelata em hebraico?
assembleia em confusão, ou em convulsão. E foi ali que a terra abriu e tragou 200 e tantas pessoas. Que tragédia. Diante de todo Israel, a terra abriu e as famílias de Datã, Coré e Abirão desceram vivas para o inferno. Falo para vocês, irmãos, que talvez esse seja o episódio mais triste que nós podemos encontrar na história do povo de Deus. Imaginar isso, irmãos, a terra abrir e as pessoas serem tragadas vivas. Então, termina-se essa sessão. Mas é uma sessão também onde vamos ver muito da misericórdia, da glória e da graça de Deus. E Deus fez isso por causa de um pecado terrível, que é o pecado da rebelião. Rebelião é quando nós afrontamos a autoridade de Deus. Não é a autoridade de homem, porque nenhum homem tem autoridade. Só existe uma pessoa no universo que tem autoridade, e essa pessoa está lá no trono. Deus é o único que tem autoridade. Se você ouvir alguém dizer assim, eu sou autoridade, nenhuma autoridade. Nosso Senhor foi quem disse. Ele falou isso para Pilatos. Quando Pilatos disse, eu tenho poder de te prender e de te soltar. Nosso Senhor disse, nenhuma autoridade, nenhum poder te é dado se não vier do meu Pai. Sabe por quê? A única autoridade é Deus. E Ele toma homens para poder representar, para poder expressar sua autoridade. E toda autoridade na vida da igreja não é para governar, não é para mandar, não é para sobrepujar, é para servir. Você quer entender isso? Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 10, leia lá, Paulo vai dizer isso, porque a autoridade que lhe foi confiada é para servir. Então vamos tirar essa coisa de classe, de hierarquia, essa hierarquia piramidal. Os ministérios na igreja não é para dominar a igreja, é para servir Cristo na igreja. O que passa disso chama-se síndrome de Lúcifer. É o desejo de tentar usurpar o lugar de Cristo no meio do seu povo. Então, meus irmãos e irmãs, eu creio que tem sido muito claro isso aqui. Esse quadro para nós está muito claro. Então, Deus, lá em Ezion-Geber, na 32ª estação, eles estão prestes a entrar em Canaã, mas Deus vai provar, assim como Ele provou a primeira geração, e ela foi reprovada, ela não foi aprovada, ela pereceu, ela não entrou na terra. Agora Deus vai provar essa nova geração, e é importante que Deus faça isso, irmãos, porque o juízo começará pela casa de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Nós estudaremos esse texto quando estivermos em Cádiz. Vamos estudar sobre isso. O juízo vai começar pela casa de Deus. Deus tem que tratar conosco, irmãos. Antes que Deus julgue o mundo, Ele tem que julgar a sua casa. Então nós temos que entender isso. Haverá sim, irmãos, muitos cristãos que não serão aprovados. Olha a parábola das virgens prudentes e das virgens nécias, em Apocalipse 25. Olhe a parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25. Depois que você lê a parábola das 10 virgens. Olhe a parábola dos talentos. Deus vai provar sim aquilo que Ele nos tem confiado. O caráter da nossa vida cristã e também a nossa responsabilidade cristã. Nós podemos dizer assim, nas 10 virgens, Deus vai provar o caráter da vida cristã. Na parábola dos talentos, Deus vai provar a nossa responsabilidade espiritual. Então ninguém pense que está vivendo uma vida muito boa e pode viver de qualquer jeito. Em alguma medida, Deus tem se derramado, Deus tem se dado, Deus tem te confiado e Deus vai requerer de você. Talvez seja a sua casa, talvez seja o seu casamento, talvez seja os seus filhos, talvez seja o bairro que você mora, talvez seja a cidade que você mora, talvez seja o estado que você mora. Deus vai requerer de nós. Ele colocou medidas sobre cada um de nós. E quando você encontra irmão assim dizendo, irmão, qual será a minha medida? Olha, quem tem que saber é você. Já falei isso para alguns irmãos, porque eles me perguntam, Luiz, eu não sei qual é a minha medida. Eu falei, sabe por que você não sabe a sua medida? Porque você não se relaciona com Deus. Aí você quer que eu adivinhe qual é a sua medida? Eu não posso servir a Deus no seu lugar. Vá aos pés do Senhor.
Uma das coisas, irmãos, que nós temos que mostrar para os cristãos é aquele provérbio: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque hoje, irmão, nós vivemos uma geração de cristãos preguiçosos. Eles não leem a palavra, eles não oram, eles não têm prazer na reunião, não têm prazer nas coisas espirituais, mas têm uma disposição para as coisas do mundo. Que tipo de cristão é esse? Que tipo de fé é esta? Que tipo de evangelho é esse? Que tipo de salvação é essa? Se você olhar na palavra, você vai se convencer que esse tipo de cristão não é cristão, é um apostata. Esse tipo de cristão, ele não ama a Deus, ele tem medo do inferno. O problema dele não é amor a Deus, o problema dele é medo do inferno. A salvação dele está muito mais baseada no medo do que no amor. Sério isso, irmãos? Eu vou dizer mais uma vez: livre-se de uma salvação que te constrange pelo medo. Agarre-se numa salvação que te constrange pelo amor de Deus. O amor de Deus que é derramado no seu coração, e este amor derramado no seu coração vai te levar a servir por amor e não por medo. Mas, meus irmãos e irmãs, deixe-me mostrar algo para vocês, muito importante. Em Gênesis capítulo 14, nós temos um episódio que ele faz um contraponto com essas duas passagens de Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo, Deuteronômio capítulo 2, a partir do versículo 8, e também este capítulo 13 do livro de Números. E por quê? Por uma razão muito simples. Porque nós vamos ver uma batalha de um homem no mesmo lugar em que esses judeus, ou a nação de Israel, fracassou pela primeira vez lá em Ritma. E agora eles vão entrar naquele território onde um dia eles se acovardaram. Eles vão entrar naquele território onde toda uma geração foi reprovada. Eles vão ter que enfrentar os gigantes. Eles vão ter que entrar naquelas cidades fortificadas. Eles vão ter que entrar na verdadeira guerra. Meus irmãos, o reino de Deus é conquistado por esforço. Só aqueles que se esforçam vão alcançar o reino. Vida cristã não é um parque de diversão. Vida cristã é um campo de batalha. Se você não compreendeu isso, então você está na causa errada. Você está no evangelho errado. É um evangelho antropocêntrico e não cristocêntrico. Você está guerreando a guerra errada. Você está no território errado. Então, por favor, entenda isso. Vida cristã é batalha. Batalha interior, batalha exterior. Dados por todos os lados. Existe uma batalha em curso. Se você não quer entender, se você não quer realmente ter os olhos abertos para isso, então você vai andar em seus próprios caminhos. Sério isso, meus irmãos e irmãs. Gênesis capítulo 14. Se você observar, aqui teve uma guerra de dois grupos de reis, de nações. 5 reis contra 4 reis. Então você vai ver que os 4 reis, eles vencem esses 5 reis. Eu vou citar aqui no versículo 5 o nome de um personagem muito importante neste capítulo. Importante em que sentido? No sentido negativo. É Quedorlaomer. Diz assim o versículo 5 de Gênesis 14. Ao 14º ano veio Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele feriram os refaíns em Asterote, Carnaim, e os Zuzins em Ram, e os Emins. Está vendo os Emins que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 2? Em Savé, Kiriataim. Então você está vendo isso aqui. Versículo 9. Contra Quedorlaomer, rei de Elão,
contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafael, rei de Sinai, contra Arioque, rei de Eleazar. 4 reis contra 5. Então você vai ver que Quedorlaomer, ele vence com esses outros reis, estes 5 reis. E no versículo 11 diz que nessa batalha eles tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento. Versículo 12: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e seus bens, e partiram. Então você vê aqui que esse Quedorlaomer, ele, com esses reis, ele foi varrendo todos esses reinos, até que ele entrou em Sodoma e Gomorra, e também varreu Sodoma e Gomorra e levou Ló. Quando você tenta descobrir aqui sobre esse momento, algo extraordinário acontece. Porque Ló, ele representa o cristão que se desvia, apostata, que abandona o Senhor. Ló, ele foi no vácuo de Abraão, quando Abraão obedeceu à voz de Deus, ele saiu da terra da Mesopotâmia, daquela região da Babilônia, que é o Iraque hoje. Ele sai e ele vai para a terra, para Canaã, porque era lá que Deus estava levando ele. Bom, então quando ele sai, sem saber para onde ir, somente governado pela palavra de Deus, ele levou Ló. A Bíblia diz que os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão. Isso foi muito importante porque revelou o coração de Ló. E Abraão disse para Ló: nós não podemos seguir juntos. Escolha qual o caminho que você quer ir, para que lado você for, e eu vou para o outro lado. Então Ló, ele olhou uma campina muito bonita, uma região muito bonita. Eram as campinas que davam para Sodoma. A Bíblia diz que Ló foi armando suas tendas até chegar em Sodoma. Esta frase é muito interessante, que mostra o caminho da degradação. Porque Sodoma e Gomorra eram 2 cidades que estavam debaixo do juízo de Deus. Deus iria destruir essas nações. E ele foi para lá. A Bíblia diz que quando Ló foi caminhando para essa região, quando ele chegou em Zofá, ele sentiu que ali era como que o jardim de Deus. Que engano, né, irmãos? Que engano. Imagina essa região ser comparada a um jardim de Deus. É que Satanás está fazendo isso hoje. Ele está mostrando para as pessoas um evangelho que não é evangelho, uma vida cristã que não é vida cristã, mas as pessoas gostam. Sabe por que elas gostam? Porque é uma vida cristã que a nossa carne se acomoda muito bem nela. É o evangelho da satisfação, é o evangelho da busca pessoal, é o evangelho que nos ajuda a enfiar nossas raízes neste mundo e nunca buscar as coisas do alto. É um evangelho que nos oferece felicidade, mas nunca nos leva a experimentar o verdadeiro gozo do Espírito. Este é o evangelho do caminho falso, ou da satisfação, o evangelho do êxito. Este é o terrível evangelho. Então Ló, ele foi caindo até ficar aprisionado nas garras de Sodoma e de Gomorra. E agora o pior, que ele foi conquistado por este grande rei. Então, um dos que fugiu foi até Abraão e contou a Abraão. Se você tem todo esse quadro aqui, vamos pensar de maneira sensata. Essa é uma terra de gigantes. Essa região aqui, irmãos, é a mesma região ali de Ezion-Geber, de Cádiz, a região onde um dia o povo de Israel fracassou. Era uma região de gigantes. Então você imagina que esse Quedorlaomer, ele era um homem extremamente poderoso. Ele conquistou essa região de grandes gigantes, porque os emins eram gigantes. Ele conquistou todas essas regiões, subjugou todos estes reinos. Podemos dizer que ele era uma figura de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Lembre-se bem, nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores deste mundo e hostes espirituais da maldade. 4 reis. São os reis aqui, esses 4 reis aqui. Lembre-se disso. Por que a Bíblia tem essas configurações? Porque Deus quer nos dar revelação.
Você nunca vai entender a Bíblia de maneira intelectual. Primeiro você vai entender a Bíblia de maneira espiritual. O espiritual se revela no nosso espírito e depois vai para o nosso intelecto, para a mente. Então veja isso, irmãos. Aqui nós temos essa figura de Efésios 6, versículo 12. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade. O governo de Satanás, na figura de Kedor Laomer. E aí o que você vai ver? Um cristão está subjugado. Aí alguém foge e vai até Abraão. E diz para Abraão de toda a situação. Ló foi capturado. Ló caiu nas garras de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. É uma força do poder satânico sobre o mundo. Irmãos, o mundo como uma entidade espiritual, vou falar isso com muito cuidado. O mundo como uma entidade espiritual não surge no meio do povo de Deus ou do meio do povo de Deus, mas surge a partir da geração de Caim. Isso está em Gênesis capítulo 4. Então você vai ver ali o surgimento do mundo, através de Ada, aquela mulher que gerou Jubal, Jabal e Tubal-Caim, o pai dos que fabricavam armas de guerra, o pai dos que criavam gados, o pai dos que criavam instrumentos para a música, porque 3 palavras definem o mundo no seu sentido natural: provisão, proteção e prazer. É tudo que as pessoas querem. Provisão, bem-estar, proteção, segurança, prazer, satisfação. É tudo que o mundo busca, irmãos. Agora preste bastante atenção. O mundo como entidade espiritual, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nosso Senhor Jesus disse assim em João 14, aí veio o príncipe deste mundo. Jesus não é o príncipe deste mundo. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele rogou lá em João 17 e disse assim: para que o Pai nos guardasse no mundo. Eles não são do mundo, porque eu também não sou do mundo. Então você vê o contraste? A Bíblia diz assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você consegue ver tudo isso? Isso é a palavra de Deus falando a nós. Então, meus irmãos, Abraão não era um homem de guerra. Abraão não era um peregrino. Então ele tinha muitos servos. E a Bíblia diz que Abraão pegou 318 homens. Eu sei que nós gostamos muito da história do Gideão, com aqueles 300, quando ele venceu os midianitas. Aquilo é lindo, quando você vê o poder de Deus, e não a coragem dos homens de Gideão. Mas o que é interessante é você ver aqui que Abraão, ele toma homens que não eram, eles não faziam parte de nenhum exército. Abraão não tinha exército, irmãos. Ele pega os seus servos e ele separa 318 homens e ele vai guerrear contra um poderosíssimo exército. Consegue entender isso? Sabe qual era a possibilidade aqui de Abraão vencer essa batalha? Nenhuma possibilidade do ponto de vista natural. Mas o que nós sabemos é que Abraão venceu aqueles exércitos, venceu todos eles. E a Bíblia diz que quando Abraão volta, no versículo 18, ele vai se encontrar com um personagem muito interessante. Qual o nome dele? Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Eu me atrevo a dizer que Melquisedeque é uma teofania do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que Melquisedeque são aquelas cristofanias, as manifestações cristológicas que existem no Velho Testamento. Porque quando você estuda sobre Melquisedeque, você descobre que ele não tem princípio de dias. O que quer dizer isso? Ele é eterno. Só existe um que é eterno, Deus é eterno. Deus é eterno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Essas 3 pessoas são 3 pessoas eternas. Um Deus em 3 pessoas.
Então nós descobrimos que Melquisedeque é uma cristofania. Quando você vai para o livro de Hebreus, e permita-me, por favor, ler com vocês aqui Hebreus capítulo 7, apenas uma pequena menção para nós buscarmos algo a mais, que nos ajude a entender este quadro aqui do capítulo 14 de Gênesis. E quais são as suas implicações no contexto que nós estamos estudando. Versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, aí você vai dizer assim, irmão, mas ele era rei de Salém. A palavra Salém aqui é paz. Paz é uma palavra hebraica, embora esteja no Novo Testamento. Sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Então, por favor, deixe-me continuar a leitura, porque quero lhes mostrar algo. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, e depois, rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Então ele é eterno. Não existe outro ser eterno. Deus é eterno. Entretanto, olhe esta frase, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote eternamente. É dessa ordem que Cristo derivou o seu sacerdócio, porque ele era da tribo de Judá. Não havia sacerdócio em Judá, era da tribo de Levi. E Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lindo isso, esse é um dos assuntos mais elevados da Epístola aos Hebreus, e não é agora que a gente vai falar sobre isso, mas apenas essa citação. O que eu quero te mostrar está nessa frase, que Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Quando você examina essa frase com a maior profundidade, você vai perceber que a ideia que se tem é que Melquisedeque não era alguém estranho a Abraão. Que Melquisedeque não era alguém que Abraão não conhecera, a ponto de dar tudo. Sabe por que Abraão deu o dízimo de tudo? Ele não ia dar o dízimo de tudo para um desconhecido. Ele fez aquela entrega de consagração porque era alguém que ele conhecia e ele reverenciava. Mas o que eu quero acrescentar ainda para nós entendermos como foi possível Abraão ter tanta ousadia, ter tanta coragem. Como foi possível tudo isso? Capítulo 13 do livro de Gênesis. Versículo 18, Gênesis 13, 18, diz assim, e Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Aí diz assim, e levantou ali um altar ao Senhor. Manre significa força, levantou ali um altar ao Senhor. Você sabe o que significa essa frase, levantou um altar? Vida de consagração. Agarre isto. Primeira coisa que nós vamos entender, vida de consagração. Então, no versículo 18 do capítulo 14, nós temos o episódio de Abraão e Melquisedeque. E entre o altar e Melquisedeque, o que nós temos? Uma grande batalha. Uma grande guerra, uma grande batalha. Quando nós lemos a Epístola aos Hebreus, permita-me adicionar uma porção grandiosa, que vai sintetizar tudo isso aqui e vai nos levar um pouco mais adiante. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Olha o que diz. Tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que Ele nos abriu. Ele nos abriu esse vivo e novo caminho pela sua carne, pelo seu sangue, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Aí se você segue lendo, ele vai dizer assim, tendo, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então nós temos essa palavra, tendo, um grande sumo sacerdote, tendo, pois, intrepidez, nós só
temos intrepidez porque nós temos um sumo sacerdote. Sabe o que significa a palavra intrepidez aqui no grego? Ousadia, coragem, liberdade destemida. Sabe por que o cristão ele tem que ter coragem? Irmãos, nós temos uma batalha muito grande. Nós temos 4 inimigos. Não são os principados, potestades, dominadores e hostes. Nós temos o mundo, a carne, o diabo e a morte. Nós temos 4 reis para batalhar, que nós sabemos que eles são terríveis. Se nós olharmos do ponto de vista natural, eles são invencíveis. Nenhum de nós aqui consegue vencer o mundo. Nenhum de nós aqui consegue vencer a carne. Nenhum de nós aqui consegue vencer o diabo. Nenhum homem, exceto Cristo. Somente ele, mas nenhum outro conseguiu vencer a morte. Abraão, pai da fé. Que homem foi esse? A morte o venceu. Se você vai pegar todos os patriarcas, você vai ver que a morte os venceu. Exceto 2 homens, que nós não podemos dizer isso. Enoque e Moisés. Porém, todos, você pega Davi, o grande rei de Israel, a morte o venceu. Você toma o profeta Isaías, o profeta messiânico, a morte o venceu. Jeremias, um dos grandes homens do ponto de vista da envergadura espiritual e da profecia, do chamado, da vocação, do quebrantamento, da entrega, a morte o venceu. Tome Malaquias, tome Esdras, tome Neemias, preciosos homens de Deus, todos esses, a morte venceu. Vai para o Novo Testamento, toma os apóstolos, todos, Mateus, Marcos, Lucas, João, todos foram vencidos pela morte. Tome Paulo, vencido pela morte. Mas um homem não foi vencido pela morte. Ele venceu a morte. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele não só venceu a morte. Ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu a carne. Ele venceu todos os nossos inimigos. Ele desceu às profundezas do inferno. Nenhum principado, nenhuma potestade, nenhum dos dominadores deste mundo tenebroso, nenhuma hoste espiritual da maldade pôde vencê-lo. Ele venceu todos, e ele ressuscitou, e ele se tornou a nossa vida. É por isso que nós temos ousadia. Ele não apenas se tornou a nossa vida derramada, mas o nosso sumo sacerdote, o nosso Melquisedeque. Ele é o nosso Melquisedeque, é por isso que nós temos que ter ousadia. Nós estamos vivendo um momento crucial da nossa peregrinação. Nós estamos vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história como povo de Deus. Quando o povo de Israel viu aqueles gigantes, quando aqueles espias viram o tamanho daqueles homens, eles se sentiram como gafanhotos. Quando eles viram aquelas cidades fortificadas, eles deduziram que jamais poderiam conquistar aqueles lugares. Irmãos, e por que eles tiveram esse sentimento? Por uma única razão, eles pensaram de maneira natural. Eu sei que você, assim como eu, estamos enfrentando lutas terríveis. Deixa eu te falar uma palavra de Deus de maneira bem clara, face a face. Não olhe para a sua luta de maneira natural, olhe para ela de maneira espiritual. Veja isso do ponto de vista de Deus, não veja isso do ponto de vista da sua força, da sua carne. Não veja isso do ponto de vista da sua capacidade. Porque se você olhar assim, você vai fracassar. Você não anda por vista. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Qual foi o problema de Israel da primeira vez que passaram ali na região de Ezion-Geber? Naquela região, naquela estação de Ritma, eles olharam o tamanho dos gigantes, eles não olharam o tamanho de Deus. Eles se entregaram ao medo, à covardia, eles não se entregaram à palavra de Deus. Eles
anularam a palavra de Deus nos seus corações. Infelizmente, meus amados em Cristo, é algo que muitas vezes temos feito. Temos anulado a palavra de Deus nos nossos corações em detrimento às lutas que nós passamos. E nesse momento, nós alimentamos a força do inimigo sobre nós e deixamos de alimentar a fé pela palavra de Deus. E não alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus. A nossa fé, irmãos, ela não é produto da nossa mente. A nossa fé é um dom de Deus. Jesus é o autor da nossa fé. E a nossa fé, essa fé, ela vem a nós pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você passa a ter um relacionamento superficial com a palavra de Deus, é inevitável que você seja um incrédulo. Quando você tem um relacionamento fraco com a palavra de Deus, é inevitável que você vai se acovardar. Quando a palavra de Deus não ocupa o seu coração, é inevitável que você vai se sentir como um gafanhoto diante das lutas. Mas quando a palavra de Deus te alimenta, você sabe que Satanás é infinitamente maior do que você. Você sabe que os problemas são maiores do que você, mas você não está olhando para o tamanho dos seus problemas, você está olhando para o tamanho de Deus. E o tamanho de Deus é aquilo que a palavra de Deus diz que Ele é onipotente. Ele é a única força e poder que está em todo o universo. Até o próprio Satanás é um miserável servo que ele usa. E tudo que Satanás faz de mal, pode ter certeza que um dia Deus triunfará sobre glória, com toda glória e majestade. Então é isso, irmãos. Essa hora que nós estamos vivendo é um momento que tem nos apertado. É um momento que as forças das trevas, de maneira insidiosa, têm se levantado contra nós. Quando você lê Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força, não é do nosso, é do seu poder, é pelo poder de Deus, mas o poder de Deus nunca vai ser real na nossa vida, irmãos, enquanto nós ficarmos na superficialidade. Deixe-me te dizer algo, irmãos, é na força de Deus, não é na nossa. Nós temos que aprender isso. De que maneira? Descansar. Somente quando a fé se torna uma realidade na sua vida, você passa a desfrutar o descanso, passa a ter descanso. Irmãos, eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu posso até te dizer que essa é uma das coisas mais difíceis que eu tenho procurado experimentar na minha vida. Confiar na soberania de Deus é muito mais difícil para pessoas como nós do que confiar no poder de Deus. Se eu perguntar para vocês aqui, se vocês creem que Deus ressuscita mortos, todos creem. Se eu perguntar para vocês, vocês creem que Deus pode levantar paralíticos? Todos creem. Mas como entender a soberania de Deus? O poder de Deus, com o poder de Deus nós não temos dificuldade. Nós temos dificuldade com a soberania de Deus. Como que você vai explicar que no momento tão importante da história da igreja primitiva, um dos servos mais proeminentes é tirado da terra, Estevão? Por que Deus não deixou Estevão? Por que ele teve que partir tão jovem? Por que Tiago, irmão de João, teve que partir tão jovem? Por que o Senhor não deixou ele? Ele não era tão jovem, mas logo no princípio da história da igreja, como os irmãos precisavam dele lá em Jerusalém, mas ele foi levado tão jovem. Como você vai explicar esses caminhos de Deus? Caminhos que você não consegue entender. Por que isso está acontecendo com você? Aí você começa a pensar, você começa a se olhar e dizer assim: Deus, eu não mereço isso. O que está acontecendo comigo? Por que os espinhos da carne nos ofendem tanto? Olhe para Paulo. Como os espinhos da carne na vida de Paulo o esmagava. Como ele vencia tantos gigantes, mas alguns ele tinha que ser subjugado por eles. Você consegue entender isso? Você consegue compreender? Ele diz isso lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Ele chama de mensageiro de Satanás, que o esbofeteava. Se você ler
o capítulo 11, você vai ver como ele fala dos sofrimentos, das perseguições, dos falsos irmãos, das prisões. Como foi possível, irmãos? Um homem como Paulo viver apenas 60 e poucos anos, ele poderia ter vivido 90 como João. Mas ele passou boa parte do seu ministério, da sua vida ministerial, preso. Boa parte da sua vida ele passou no corredor da morte. Por que Deus permitiu aquilo, irmãos? Teve um dia que Pedro e João estavam presos, os irmãos oraram, o anjo foi lá e quebrou as cadeias e libertou eles. Por que Deus não mandou anjos para libertar Paulo? Paulo não seria mais útil fora da prisão? E como Paulo foi útil dentro da prisão, hein, irmãos? Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo, cartas da prisão. Cartas que até hoje falam, irmãos. Paulo nunca foi inútil da prisão. A prisão se tornou um campo missionário. Se tornou um campo missionário tão grande que ele, quando escreve aos irmãos em Filipenses, Filemon também, né, irmãos? Todas essas cartas. Mas quando ele escreve aos irmãos em Filipenses, ele diz assim: todos da casa de César te saúdam. Lá na prisão, Paulo ganhou todos os servos da casa de César. Mas como você vai entender isso? Explica isso, irmãos. Soberania de Deus você não explica. A soberania de Deus você silencia, contempla e adora, mesmo que tudo esteja contrário a você. Mesmo que você tenha que deparar com a tragédia, você vai dizer assim: Deus é soberano. Eu tenho um amigo, ele se converteu quando ele perdeu um filho de 21 anos. A esposa dele ficou 8 meses trancada num quarto escuro. Ela só saía de manhã para ir no cemitério, para poder visitar o túmulo do seu filho. 8 meses. 8 meses. Ele passou todos esses anos silenciosamente perguntando para Deus: e meu filho? Por que o Senhor não salvou meu filho? Por que o Senhor não levou eu e deixou ele aqui para ele te conhecer igual eu conheço? E foi nessa loucura, porque ele saiu atrás de Deus. Ele queria encontrar Deus porque ele sabia que Deus tinha matado o filho dele. E foi nessa loucura de encontrar Deus que Deus encontrou ele. Não foi Abraão, foi a Melquisedeque. Foi Melquisedeque que foi Abraão. Não foi você que foi a Deus, foi ele que veio até você. E sabe o que aconteceu? Ele encontrou Deus. E ele passou todos esses anos perguntando isso para Deus: e meu filho? Aí até que Deus falou há pouco tempo no coração dele, ele me contou há pouco tempo, que ele tinha uma angústia, ele tinha uma dor, ele tinha um peso. Ele ama muito o Senhor, mas ele tinha um peso que ele carregava, enorme. Quando falava de filho, ele pensava: Deus, e o meu? Por que o Senhor não salvou ele? Mas ele nunca conversou isso com ninguém. Até que um dia à noite Deus falou ao coração dele: entre a vida e a morte, quem age sou eu. Eu falo o que ninguém consegue falar e no tempo que ninguém consegue obter. Você vai discutir a soberania de Deus? Qual foi o problema de Jó? Jó não teve problema com o poder de Deus, Jó teve problema com a soberania de Deus. Aí um dia Deus apareceu para Jó no redemoinho, virou Jó de cabeça para baixo. Aí Deus pergunta: quem é que fez todo esse universo aqui? Quem é? Aí Deus começa a questionar Jó. Sabe o que Jó faz? Ele disse: eu ponho minha mão na boca. Porque quando Jó contemplou a soberania de Deus, porque a guerra de Jó era essa: por que matou meus filhos? Por que destruiu meus bens? Por que me tirou tudo? Qual é o problema de Jó? Não era com o poder de Deus, é com a soberania de Deus. O Senhor tirou meus filhos, o Senhor tirou meus bens, ainda deixou essa louca do meu lado. Que Deus é esse? Então Jó teve que conviver com isso. Mas um dia Deus veio no redemoinho falar com Jó. Aí Deus fala. E quando Deus fala, Jó cala. E quando Jó abre a boca, depois que Deus fala, ele diz: eu só te conhecia de ouvir falar. Agora sim, os meus olhos te veem. E sabe o que acontece? Eu me abomino. Irmão, se nós vemos a soberania de Deus, nós vamos ver que nós não somos nada.
e que Ele é tudo, e que tudo está nas suas mãos, que Ele está movendo os céus e terra, porque tudo coopera para o bem do seu propósito. Então nós temos que confiar. Tem gigantes? Tem lutas? Tem sofrimentos? Tem batalhas terríveis? Não desanime, não acovarde, tendo, pois, intrepidez, entre no Santo dos Santos. O que Melquisedeque foi para Abraão, Cristo é para nós. Mas não esqueça, tem que haver uma vida de altar e tem que haver Melquisedeque. Vida de altar é consagração. Sabe aonde nós encontramos força e poder? Na vida de consagração. Na vida de consagração está a nossa força. Se você não tem um altar na sua vida, se você não tem uma vida de consagração, então você não tem força. Você pode cantar, você pode adorar, você pode pular, você pode fazer o que você quiser, você não tem força. Não precisa nem um gigante não, qualquer anãozinho, qualquer demônio anãozinho aí vai te derrubar. Qualquer mosquitinho que vier lá do inferno, qualquer dardozinho que vier, vai te derrubar. Porque, irmãos, não depende do tamanho de Satanás, depende da nossa vida no altar e a confiança que o nosso Melquisedeque, ele está lá por nós, ele intercede por nós e ele está nos conduzindo a essa mesma glória. Se Deus disse que o povo de Israel iria herdar Canaã, não importava quantas batalhas teriam que passar. Se Deus disse que era uma terra que mana leite e mel, não havia por que duvidar. Se Deus disse que eles iriam possuir aquela terra, não interessava, irmãos, quantos gigantes teriam que enfrentar. Deus, Ele dá a sua palavra e Ele vela pela sua palavra. Lembra quando Jesus disse para os discípulos, passemos para o outro lado. E aí os discípulos entraram no barco e Jesus dormiu. Aí a Bíblia diz que quando Jesus estava dormindo na polpa do barco, começou um grande vendaval. E jogou o barco de um lado e do outro. E os discípulos começaram a gritar. E disseram, mestre, não te importa que morramos? Aí o que Jesus fez? Aquieta-te, vento. E veio bonança. Aí Jesus vira para eles e os repreende por causa da sua incredulidade. Aí você pode dizer, mas para Jesus é muito fácil. É só ele dizer, aquieta-te, e está tudo pronto. Você pode olhar por esse lado, mas esse não é o lado que nós temos que olhar. Jesus disse assim para eles, passemos para o outro lado. Irmãos, eles iam passar por cima, eles iam passar por baixo. Se ele disse que ia passar, eles iam chegar lá, não importa. Se era com vendaval, se era com chuva, seja como for, eles iam chegar. Entende? Como Jonas, Deus disse para ele ir para Damasco, para a Síria. E ele não quis ir. Ele pegou o barco para outra direção. Irmão, se é na barriga de um grande peixe, seja como for, Deus vai nos fazer chegar no destino que Ele planejou para nós. A única coisa que Ele quer é que nós confiemos na Sua palavra. Dias difíceis, grandes batalhas, grandes gigantes, mas nós vamos perseverar, olhando para a palavra de Deus, sendo alimentados por ela, e sabendo que aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai concluir até o dia de Cristo. Que Deus os abençoe. Pai, no grande nome de Jesus, obrigado mais uma vez, Senhor, porque nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Obrigado porque mais uma vez nós podemos estar aqui diante do Senhor, conduzidos pelas Tuas santas mãos, para nos reunirmos em Teu nome. Te pedimos, Senhor, que esta palavra nos transpasse, que esta palavra penetre, que esta palavra venha a nós e realize a Tua grande obra. Assim como um dia o Senhor disse, haja luz, e pelo poder da Tua palavra houve luz. Assim pelo poder da Tua palavra, vem nos transformar, vem nos libertar, vem nos curar, vem tirar de nós todo medo,
todo medo, todo sentimento de fracasso, toda desconfiança do Senhor. Vem tirar de nós tudo isso, Senhor. Dá-nos ousadia. Pai, nós te pedimos, dá-nos ousadia. No santo, no grande, no poderoso nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que tu possas operar de maneira grandiosa, de maneira poderosa. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo com a tua palavra. Se derrame ao teu povo nesta palavra, Senhor. Nós necessitamos, Senhor. Precisamos urgentemente que esta palavra nos alimente. Porque existem muitos gigantes que têm vindo com o propósito de destruir a nossa fé, de destruir o nosso amor, a nossa ousadia. E muitos têm abaixado as suas armas, muitos estão retrocedendo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos como Abraão a buscar aqueles que como Ló têm ficado para trás. Em nome de Jesus, dá-nos um coração de compaixão, de ousadia, de coragem, Senhor, para não nos curvarmos diante deste mundo terrível, diante de tantos principados e potestades que se levantam com dardos inflamados contra nós, porque Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa couraça da justiça, Tu és o capacete da nossa salvação. O Senhor tem nos dado uma espada poderosa que é a Tua palavra. O Senhor tem calçado os nossos pés com o Teu evangelho. Então, Senhor, que venhamos nos revestir de Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.